Ao vivo pelo Instagram. Esse é o primeiro domingo que eu estou fazendo isso, uma experiência. Estou fazendo esse vídeo para trazer um resuminho do que foi acontecendo durante a semana e a gente vai conversando com as pessoas. E eu sinto que alguns assuntos importantes as pessoas não conhecem, não sabem nem do que se trata, assim, nem minimamente, né? Então vou falar do primeiro assunto, que foi um vídeo do presidente de um país chamado El Salvador. Para quem não sabe, El Salvador é um país que fica na América Central, fica abaixo do México. Se você olhar no mapa é fácil de achar, ele fica para o lado do Oceano Pacífico. Esse país é um país que está pelo menos 50 anos envolvido em muitos conflitos internos e externos. Então, guerrilha, criminalidade, máfia de droga, de cocaína, tanto interna como com a influência mexicana também ali, né, alguns cartéis. E entrou um presidente novo, e em 4 anos ele revolucionou esse país. Ele conseguiu fazer uma coisa que se considerava impossível. Para que vocês saibam, El Salvador, olha, eu vou repetir o nome, El é E e L. Salvador é fácil de escrever, então para quem não sabe, nunca ouviu falar El Salvador, pesquisem por favor sobre o que está acontecendo em El Salvador. Se vocês acham que a criminalidade no Brasil é grande, El Salvador era 4 vezes pior do que o Brasil, até 5 anos atrás. Então, se aqui nós temos de 29 a 30 homicídios, de 29 a 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, El Salvador estava com 120 homicídios, 4 vezes pior do que o Brasil. Hoje eles estão com menos de 2 homicídios. Olha, num espaço muito curto ele conseguiu resolver esse problema. E por que eu estou trazendo à baila esse assunto? Porque ele publicou um vídeo e falou especificamente do Brasil. Eu mesmo sou uma pessoa que sigo o presidente de El Salvador, inclusive ele já curtiu um comentário meu, porque eu falo espanhol, falo inglês, e eu curti e comentei lá, e falei e pedi, né, que o Brasil siga o exemplo de El Salvador, e ele curtiu o meu tweet. Esse cara então revolucionou a questão da justiça e a questão prisional. Construiu uma prisão enorme para 65 mil presos e começou a prender as pessoas e não soltar, que esse é o maior problema aqui no Brasil, né? Esse prende, solta, e as pessoas ignorando o que está acontecendo aqui no Brasil, ainda culpa a polícia, né? Porque é muito comum nas mídias sociais as pessoas empolgadas comentarem assim: poxa, essa polícia prende e depois solta. Não, a polícia prende, quem solta é o juiz, e o juiz ou o delegado, eles estão amparados pela legislação, por uma lei. Então a gente tem que pedir para mudar a lei, é isso. E nesse vídeo, o que eu peço, pesquisem, porque eu não vou dar nada mastigadinho aqui para vocês, eu estou trazendo assim uma informação superficial, tá? Nesse vídeo ele explica por que o Brasil tem crime. Então eu não vou antecipar. Quem tiver curiosidade, entra no perfil dele no Twitter ou digita no Google vídeo de Nayib Bukele, Nayib Bukele, é fácil de achar, presidente de El Salvador, tá? E vê o que ele fala do Brasil, que vocês vão entender o que nós precisamos fazer para resolver o problema da criminalidade no Brasil. Não peçam mais polícia, não peçam mais guarda municipal. Você tem que mudar a lei, você tem que prender os criminosos e você tem que prender os agentes do crime que estão infiltrados nas instituições públicas. O Nayib Bukele vai explicar isso melhor para você, não sou eu que vou dizer, então não precisa acreditar em mim não. Entra lá, está em espanhol, mas tem vídeo já com legenda, tem pessoas que fizeram a tradução, é bem tranquilo de entender. Esse é o primeiro assunto. Então, como as pessoas desconhecem, e eu tenho amigos meus que desconhecem esse assunto, eu preferi fazer essa live para explicar isso para vocês. O segundo assunto que me chamou a atenção essa semana, que também a gente precisa deixar
ter uma postura muito clara e firme sobre isso foi a condenação da moça que escreveu na estátua lá do STF. Ela pegou 14 anos. Qual é o problema disso tudo? Porque não existe um equilíbrio de penas no Brasil, né? Tem pessoas que mataram e esquartejaram pessoas que não pegaram uma pena tão grave. Tem o caso do Santiago Andrade, aquele cinegrafista da televisão Bandeirantes. Ele foi morto com um rojão que foi atirado por um manifestante. Esse manifestante atirou o rojão pegou na cabeça do cinegrafista da Bandeirantes, que morreu. Isso também vocês não precisam acreditar no Henrique. Vai lá, procura, foi 2015, tem 10 anos. Ele não foi julgado até hoje. Está solto. E não foi chamado de terrorista. Então nós temos que ter uma postura muito honesta. Você tem raiva de quem é de direita? Ok. Você tem raiva de quem é de esquerda? Ok. Mas você não pode ser desonesto. Então você tem que aplicar a mesma pena tanto para o lado A como para o lado B. Se você anistiou o lado A, você tem que anistiar o lado B. Se você puniu o lado A, você tem que punir o lado B. Isso é democracia. O resto não é democracia. É outro nome com uma roupinha falsa de democracia. Então, nesse mesmo caso dessa Débora, por exemplo, para quem não sabe, e eu não vou usar termos técnicos, eu vou usar uma maneira bem comum para que todo mundo possa entender. No Brasil existem 4 tribunais. Tem o tribunal número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O número 1 vai quase todo mundo. Você cometeu um crime, bateu o carro, briga com o vizinho por causa do muro, que você é mais para cá ou mais para lá, você vai no tribunal número 1. Quem perde a questão no tribunal número 1, apela para o tribunal número 2, que vai julgar os casos mal resolvidos no tribunal número 1. Quem ainda não ficou satisfeito com o tribunal número 2, vai para o tribunal número 3, que resolve então as diferenças aqui. Mas se ainda sobrar uma dúvida sobre esses 3 tribunais, existe o 4. Essa moça, ela foi julgada no 4. Ela não pode recorrer no 1, nem no 2, nem no 3. Ela só vai poder pedir uma revisão da pena dela se tiver um fato novo. E não existe como apresentar um fato novo porque já foi julgado no tribunal número 4. Né? E mesmo porque, nesse tribunal aqui, o que está acontecendo aqui hoje é o seguinte: você pega essa camisa aqui e fala para o tribunal, isso aqui é vermelho. O tribunal fala, não, isso aí é branco e você está preso por 14 anos. Não tem fato novo. Eu vou ficar o tempo inteiro falando que isso aqui é vermelho e o tribunal vai ficar o tempo inteiro falando que isso aqui é branco. É o que está acontecendo. Só não enxerga quem não quer enxergar. Esse seria o segundo assunto. E para fechar esse vídeo, existe um terceiro assunto que também foi uma coisa que me incomodou muito. A jornalista Paula Schmidt, premiada internacionalmente, ela morou lá em Israel, entrevistou o pessoal do Hamas, por isso que ela foi premiada, inclusive foi a única mulher que entrevistou o grupo Hamas, isso há alguns anos. Ela voltou a morar no Brasil e ela ficou desgostosa com a esquerda. Ela declarou que ela mesma era uma ativista da esquerda, né? E hoje em dia ela é uma crítica. E ela se posiciona meio... Ela diz que hoje ela está em cima do muro. Ela tanto critica o lado A como critica o lado B. Beleza. Ela publicou ontem, que eu também a sigo no Twitter, ela publicou a carteira de vacinação de uma pessoa que ficou o tempo inteiro pedindo para você se vacinar. Essa pessoa passou 3 anos da vida dela dando entrevistas, principalmente na Rede Globo e na Globo News. Era uma especialista, né? Não tem os especialistas? Essa mulher era uma especialista. Chamou todo mundo de negacionista, que não se vacinava, onde já se viu que é absurdo não se vacinar, falta de empatia, gente que não acredita na ciência, são esses idiotas, são o gado que não quer se vacinar, etc e tal. Essa pessoa chama-se Natália Paternak. Ela não se vacinou. Essa jornalista, ela é jornalista investigadora, ela tem a carteirinha, está publicado no Twitter da Paula Schmidt.
Eu não vou mostrar, eu não tenho como ficar fazendo live mostrando as coisas, vídeos, nem documentos aqui. Mas eu estou dizendo onde você pode achar. Entra no perfil da Paula Schmidt, do Twitter, tá vai no timeline dela, tá lá. Ela publicou a carteira da moça, que ela conseguiu lá no SUS, né? Colocou lá, tá lá o nome dela e tá assim, ó, 0 vacina. Ela não tomou vacina. E ela pediu para você se vacinar. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana saiu uma decisão que quem tem filhos de 6 meses a 7 anos são obrigados a vacinar, senão vão ser multados. E posteriormente podem ser até presos e perder a guarda dos filhos. As vacinas na Europa já não são aplicadas mais em crianças. Basta você também, se quiser, pesquise. Mas já existe uma lista com mais de 25 países que já não estão vacinando mais as crianças, porque a própria Pfizer já disse que não dá. Não posso falar muito aqui, senão essa live vai ser derrubada. Ok? Já falei até palavras que eu não deveria falar, porque existem palavras que você não pode falar nas mídias sociais, em vídeos. Por quê? A inteligência artificial, ela escuta essas palavras e ela bloqueia o vídeo da gente. Ela diminui o alcance ou simplesmente derruba. Então essa minha live provavelmente, porque eu já cometi essa improbidade aí, fui infeliz em falar essas palavras, provavelmente esse vídeo não vai chegar a muitas pessoas. Então, para fechar, eu peço, se você gostou desses temas, se você achou legal eu fazer esse tipo de vídeo, principalmente para as pessoas que me conhecem, e me estimular a fazer. A semana que vem eu faço mais um resuminho da semana, bem curtinho, trazendo essas informações que pouco são divulgadas na grande mídia ou nas mídias que você costuma seguir. Dá um like, compartilha, faz um comentário. Não sei se tem algum comentário agora aí, Vitória? Não. Ainda não tem nenhum comentário, mas se você quiser, deixa um comentário aí que durante a semana a gente vai conversando. Eu vou ficando por aqui. E lembro para vocês que em alguns dias já teremos à venda o meu livro número 9 sobre a história do Guarujá. O mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá, tá bom? Esse é o meu livro, é o meu 9º livro, e sobre o Guarujá e a história do Guarujá, esse aqui é o número 5, tá bom? Então, aqui a gente colocou um resumo de tudo que eu já publiquei e ainda o que vem por aí. Já tem mais 2 volumes da coleção A História de Guarujá. São livros grandes de 350 páginas sendo produzidos. Esse aqui tem 80 páginas. Então é um resumo já de 1.500 páginas já publicadas, tá bom? Fiquem todos com Deus. Ótimo domingo a todos e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Foi. Ai, sem rir.